Bom dia, profeta Vanderlei. Mais uma mensagem. Daniel Salles, quando o Espírito soprar. Mais uma mensagem. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Para mais uma mensagem, o título da mensagem é agora a terceira coluna da verdade. Fechar os olhos para nós falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, vivemos as últimas horas da história da terra, o Evangelho do Reino a todas as nações, as 3 mensagens angelicais. Prepara nossas ferramentas, nós, tudo é falho, o homem é nossos defeitos, nossas fraquezas, e que todos peguem a verdade e desmascarar a Babilônia e o falso profeta
os evangélicos. Aí agora cada um vai decidir. A marca da besta está saindo, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Bom, e a terceira coluna nós sabemos é o Espírito Santo, né? Vamos para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito bem. Agora, Gênesis 1:26, disse Deus, e façamos o homem a nossa imagem, Espírito Santo tá, a nossa semelhança. Deus fez macho e fêmea conforme a sua semelhança. Porque Deus é um só, mas é 3 pessoas, certo? O mesmo propósito em tudo. Muito bem. Agora, a queda de Eva, Gênesis 6:3, a serpente enganou Eva, e Gênesis 3:6 que diga, a serpente enganou Eva. No 3:15, quando Deus, então, lançou Deus o homem fora do jardim do Éden, e Deus, quando Deus fez o homem, ele pôs para dominar os peixes do mar, as aves do céu e o gado e toda a terra e réptil, e criou Deus o homem e a mulher, a sua imagem, macho e fêmea criou Deus. Corpo semelhante a de Deus e o caráter. E disse Deus, frutificai e enchei a terra, e o povoai. A divindade, agora a queda. Gênesis 3:6, verso 22. Aparece novamente a divindade do Espírito Santo de Jesus. Quando Deus fala, o homem passou a ser como um de nós e tem o mesmo propósito. Gênesis 3:22. O homem passou a ser como um de nós, conhecedores do bem e do mal. A um de nós. Certo? Pode ser qualquer um dos 3. Agora, vamos para o batismo de Cristo. Mateus 3:13. Mateus 3:13. Vamos ver se o Espírito Santo é um vento, é um sopro. Vamos ver como que ele se manifestou. Deixa eu ver aqui. Acho que é Mateus 3. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do rio do Jordão para ser batizado por ele. Mas João expunha-se lhes dizendo, eu é que quereço de ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, então foi a tentação, agora a tentação no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muito bem, nós vimos aqui já passagem bíblica antes da criação do Espírito Santo e depois como um de nós e Mateus. Agora, João 14:15.
Vocês guardarão os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Eu rogarei a ele outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, porque não pode receber. E ele estará com vocês para sempre, e eu não deixarei vocês órfãos. Certo? Agora, João 14, 26. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós vamos entrar no dono de línguas, que diz que quem não fala em línguas não é batizado no Espírito Santo. Tem nada? Vocês vão prestar bem atenção. Agora, Apocalipse 1:4. Apocalipse 1:4. Apocalipse 1:4. Apocalipse 1:4. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Jesus e Deus, testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Agora, 4. As 7 igrejas, o Espírito das 7 igrejas. João, as 7 igrejas, Apocalipse 1:4 em diante. Agora sim, primeira igreja. Vamos ver aqui onde é que está a primeira igreja. Deixa eu ver aqui. Onde é que está a primeira igreja? Onde é que está a primeira igreja aqui? Onde é que está a primeira igreja? A igreja de Pérgamo. O tempo já passou 11 minutos. A igreja de Pérgamo. Vamos ver aqui. O verso 11. Que dizia o que vês, escrevo num livro e envia a 7 igrejas que está na Ásia. Estou caçando a primeira igreja. Nós também estou de primeira essas coisas. Primeira igreja é Éfeso. Primeira igreja é Éfeso. Apocalipse 2. Apocalipse 2:6. Tens, porém, isto que aborrecesses as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Éfeso. Aqui vai mudando cada igreja as coisas que os salvos vão herdar. Agora a segunda igreja, capítulo 2, verso 16. Arrependei-te, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aqueles. Agora a igreja de Tiatira, terceira igreja, falando aí o Espírito Santo, né? Porque os 7 espíritos, porque foi nos tempos, nas etapas das igrejas. O Espírito é um só, o Espírito Santo. Agora vamos para a quarta igreja. Para a quarta igreja. Nós já vamos ir para a 13. A igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, tolerás Jezabel, mulher que se diz profeta, ensinar e enganar os meus servos, para que os prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E deixa eu ver aqui. Não dá tempo de ler tudo não, que é grande. São 7 igrejas. Vou ver aqui. E ao que vencer as minhas poder sobre as nações, e com vara de Jetro, aqui dar-lhe-ei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
certo? E com vara de ferro as regerá, serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para a quinta igreja, Sardes. Vamos para a quinta igreja, Sardes. Quinta igreja, Sardes. Verso 5. Verso 4, mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, portanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos para a sexta igreja, Filadélfia. Sexta igreja, Filadélfia. Eis que, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Agora, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Pai, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome sobre ele o nome do meu de Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, agora vamos para a última Laodiceia. Apocalipse 3, 15. Eis que estou à porta e bate, nem és frio nem é quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque é morno, e não és nem frio nem quente. Eu velhado, estou a ponto de muitar a minha boca. E dizem, como sou rico e não estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Aconselho que de mim compre ouros comprado ao fogo e colírios, para que não veja vestimenta branca, para que não veja a vergonha da tua nudez e vestimentas brancas. Eu repreendo e disciplino a quem quanto amo, seja zeloso e arrependo. Agora, verso 22, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, agora Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. O tempo está correndo aqui solto. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Agora vamos para Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Vamos passar aqui em Atos 2, 4 primeiro. Atos 2,4, eu já estou aqui, eu vou passar em Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, línguas de idiomas. Agora vamos para 1 Timóteo 4,1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cautelizado a própria consciência. Agora, vamos agora voltar aqui atrás, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20.
Não é Gálatas 2:20, não. Gálatas 2:20, acho que eu pus aqui dentro. Gálatas 2:20, não está falando aqui não. Efésios 3:29. Não entristeceis o Espírito Santo com ira e gritaria, porque foste selado para o dia da redenção. Certo? Agora, Coríntios. Eu tenho uns de Coríntios aqui que eu não sei onde é que eu pus. Coríntios aqui. A pegação é grande. Sumiu Coríntios aqui. Vamos ver. Uns 50 versos, tá com mais de 20. Coríntios. Agora, muito bem. Agora, Atos 3. Eis que naqueles dias farei prodígios no céu, fogo e fumo e vapor na terra, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens sonharão, os velhos profetizarão, os mancebos terão visão, até sobre os meus servos derramarei o meu espírito, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, de sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:28 também. Eis que naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens sonharão, os velhos terão visão, os mancebos profetizarão. Também sobre os meus servos derramarei o meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, no qual o sol ficará como saco de cinza e a lua em sangue, de sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, Salmo 104:30. Envias, ó, teu Espírito, e são criados aí, assim renovas a face da terra. Agora, Salmos 51:11. Salmos 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora, Gênesis 6:3. Disse Deus: o meu espírito não contentará para não sempre no homem, porque esse é carnal. Os seus dias de vida são só 120 anos. A Bíblia, e disse Deus, falou com Noé: eu vou dar cabo de fim de tudo que tem na terra, de erva e a carne. Certo? Havia varões ferozes na terra. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, dos varões, era formosa, tomou como esposa e se casaram, e a iniquidade encheu a terra. Esse é o dilúvio. Agora, Salmo 51:11, eu já disse. Salmo 51:11. Achei Gálatas 4:19. Vamos voltar em Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Judas 4. Vamos lá. Judas 4. Vamos ver aqui. Porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus e o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. É Judas verso 4. Aqui agora não falou no Espírito Santo não, mas eu sumi o papelzinho. Vamos para Sofonia, não.
Gálatas, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. Aqui. Não. Agora, Salmo 104:30, acho que eu já li. Deixa eu ver aqui. Sonfonias, não é não? O tempo tá correndo, já vai para 25. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ver aqui. Vamos para 1 Pedro. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro fala: a profecia nunca foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui está em Pedro, não achei agora não. Agora, vamos agora, nós já viu aí, o título da mensagem é a descida, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. O Espírito Santo. Muito bem. Espírito Santo. Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4. Eu já li. Atos 2, de 1 a 4. Agora, Atos 2, de 1 a 4. 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor retirou de Samuel e o assombrava. Agora Samuel 31, 4. O que aconteceu com Saul? Samuel 31, 4. Vamos ver o que aconteceu com Saul quando o Espírito Santo de Deus foi retirado dele. Samuel 31, 4. Muito então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto também. Ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul. Mesma coisa de Judas Iscariotes. Quando Deus tirou o Espírito Santo dele, ele se jogou numa lancha. 2 Timóteo 3,16, está o Espírito Santo de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, redarguir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Agora aqui, Gálatas 5:22. Agora sim, agora vai. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Agora vai. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade,
fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Agora, 2 Coríntios, os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Aqui eu não acho em 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui agora. Apocalipse 5, 6. Apocalipse 5, 6. Apocalipse 5, 6. Apocalipse 5, 6. E olhei e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes e um cordeiro, havendo morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, dos 7 Espíritos das 7 igrejas. Agora, Apocalipse 2, 7 eu já falei. Agora, 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 2, 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o seu senão pelo Espírito Santo. Certo? Agora, os dons do Espírito. Vamos lá aqui. Mas a manifestação do Espírito dada a cada um o que é útil, porque o Espírito dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos de mentira, né? E há outros a variedade de línguas estrangeiras e estranha, quando a pessoa fala secreto para Deus. E há outra interpretação das línguas, mas há um só mesmo, é o Espírito. Operem todos, repartindo participadamente cada um o seu dom. Agora, muito bem. Agora, 1 Coríntios 14, 32. 1 Coríntios 14, 32. 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Línguas estranhas, né? Como em todas as igrejas dos santos, as 7 igrejas. E é isto aí. Muito bem. Agora, já estamos em 33, mas já estamos acabando. Aguenta as pontas aí. Agora, 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. Será que Apocalipse 7, 2 é o selo do Espírito Santo? É o sábado, né? O anjo vindo do nascente do sol. 2 Coríntios 1, 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, e Deus, o que tal também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Lembra de Hebreus 8:11? Naqueles dias imprimirei as minhas leis na tua mente, e no coração as escrevereis. O Espírito Santo, ele está com quem guarda os mandamentos de Deus. João 14:15. Todo aquele que desvia de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Certo? Efésios 4:29 eu já vi. 2 Coríntios 5:5. 2 Coríntios 5. Ora, quem para si mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o Espírito, o penhor do Espírito Santo. Muito bem. 5:5.
capítulo 6, verso 6, 2 Coríntios. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor, não fingindo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Muito bem, as armas da justiça. Capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e o espírito, aperfeiçoando e a santificação no temor de Deus. 7:1. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Agora que embalou. 2 Coríntios 13, 13. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Agora, Colossenses 2, 5. Samuel eu já li. Agora, Colossenses 4, 13. A sétima igreja que eu acabei de ler em Apocalipse, ela vai aparecer aqui em Colossenses 4, 13. Colossenses 4, 13. Colossenses 4, 13. Aqui? Colossenses 4, 13. A mensagem é boa, viu? Colossenses 4, 13. Convido o Senhor. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saudai-vos, Lucas, médico amado, demais. Muito bem, Laodiceia apareceu aqui, que hoje é a adventista que está no lugar. Muito bem. Agora, vamos descer aqui para baixo. 2 Timóteo 1,14. 1 Timóteo 1,14. Está terminando. 1 Timóteo 1,14. 1 Timóteo 1,14. 1 Timóteo 1,14. Deixa eu ver se é 1 Timóteo 1,14. 1 Tessalonicenses 5,19. 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 Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende-o bem. Muito bem. 1 Tessalonicenses 5,19. Agora, 1 Timóteo 1,7. 1 Timóteo 1,7. Queremos ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. 1 Timóteo 1,7. 1 Timóteo 1,7 não. 1 Timóteo 1,7. Tiago 4,5. Tiago 4,5. Tiago 4,5. Tiago 4,5. Tiago 4,5. Ou cuidais-vos que em vão diz a Escritura, o Espírito Santo que em vós habita tem ciúmes de nós, né? 1 Timóteo, Tiago 4,5. Agora, capítulo 4, verso 22. Tiago 4, 22. Tiago, deixa eu ver aqui. 5, 4. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus e nosso Senhor, visto como divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória, virtude pelas quais tenho dado muitíssimo. 1 Pedro 1:2, que não falou no Espírito Santo, não. 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Mas eu estou aqui no 2 Pedro, é 1 Pedro. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Agora sim. Eleito segundo a paciência de Deus Pai e a santificação do Espírito Santo para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicada, tanto a divindade como o Espírito Santo. Agora, 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Chegamos em 40. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi dada de vontade de homem. A gente é tanto homens santos falando de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, Judas 1:2. Pega a mensagem, que a mensagem é boa. Judas 1:2. Judas 1:2. Deixa eu ver aqui. Não tem Judas. Vamos passar. 1 Pedro 1:11. 1 Pedro 1:11. 1 Pedro 1:11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Muito bem. Agora, João 4:1. João 4:1. João 4:1. João 4:1. João 4:1. João 4:1. 1 João 4:1. É 1 João 4:1. 42. 1 João 4:1. 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amados, não creeis a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verá a alva. Atos 2:17, eu já li. Atos 2:15. Então, tem mais um aqui no meio. Deixa eu ver aqui. Vou ver se tem mais aqui no meio. Salmo. Não é Salmo, não. Não é Salmo, não. Deixa eu ver aqui, está aqui. Está aqui. O título da mensagem é a terceira coluna, o Espírito Santo. Então, tá fechado. Um abraço para vocês. Estude a Bíblia. Amós 11:8. Eis que naqueles dias mandarei fome sobre a terra, não de pão, não de sede, de água, mas de ouvir as minhas palavras. Procurarão de mamar, de cantacante, e não acharão. O Espírito Santo de Deus sendo retirado da terra e daqueles
que não mais tem como converter, que teve a oportunidade, inclusive perdeu tempo. E a Bíblia diz, quando o Espírito Santo nos assiste com gemidos inexprimíveis e intercede por nós. Mais uma coisa, quando o Espírito da verdade vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque não falar de si mesmo, mas falar do Pai. Todos três é igual, certo? E em outras Bíblias, em Mateus, quando Ananias e Safira vendeu um pedaço do terreno e Pedro disse, você mentiu para o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo matou Ananias e depois matou Safira, certo? E Herodes também, que agora fala é o anjo de Deus, é o Espírito Santo. E Apocalipse 18:1, o último aviso, caiu, desceu um anjo do céu e a terra se iluminou com sua glória, dizendo, caiu Babilônia, tornou morada de demônios, sai dela, povo meu. É o derramamento do Espírito Santo, é o anjo do Senhor, o Espírito Santo, que é o representante de Cristo aqui. Quando eu for, eu mandarei outro representante, o Espírito Santo, e ele estará com vocês para sempre, certo? Então aí está. Um abraço para vocês e até já.